Em um futuro distante, a humanidade já fez grandes avanços tecnológicos, e até mesmo colegiais podem sair do planeta. Porém, em um passeio escolar, um portal estranho surge do nada e manda os alunos para um lugar distante no espaço, onde terão que enfrentar a morte quase certa. Olá a todos, hoje eu vou contar a história do anime Kanata no Astra, mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com Ares, uma aluna que iria se unir a uma equipe em um passeio da escola, quando de repente ela é roubada dentro da estação, mas Kanata, um jovem usando sapatos com gravidade zero, alcança o bandido e recupera as coisas dela, porém, ele é levado como suspeito pelo crime. Atrasada, Ares corre até um dos professores que estava dando detalhes da atividade que fariam. O professor explica que os alunos seriam deixados no planeta Mekpa somente com suas equipes, para sobreviverem juntos por 5 dias, e podemos ver que os outros membros da equipe eram Kitori, Zeki, Charse, Luca Esposito, Yungwa e Yuga. Contudo Funícia, a irmã de Kitori, também se uniria a eles, e como tarefa especial a equipe teria que cuidar dela. É aí que Kanata surge com a polícia, após ter esclarecido tudo. Assim que a nave decola, Kanata se lembra de seu professor, que o incentivou a se tornar um astronauta ao invés de um atleta, mesmo contra a vontade de seu pai. Em seguida, ele e Ares ficam amigos, e ela fica impressionada por ele já ter um sonho definido. Assim que chegam ao planeta Mekpa, os alunos são deixados sozinhos para explorar o local, porém do nada surge algo estranho na frente deles. De forma ingênua Luca encosta na coisa e desaparece em instantes. Com medo, eles tentam fugir, mas um a um são pegos. Isso faz com que eles sejam transportados para um lugar desconhecido no espaço. Por sorte, eles reparam em uma nave que estava por perto, e decidem ir para lá. O local estava vazio, mas ainda funcionava. É aí que eles notam que deixaram Ares para trás, no entanto buscá-la seria muito arriscado, já que não havia combustível suficiente nos trajes, e correria o risco de não ser possível voltar à nave. Kanata começa a se lembrar da morte de seu professor, e decide arriscar salvá-la. Se prendendo a um cabo, ele vai até ela, enquanto seus colegas calculavam a melhor rota. Ares já estava desesperada sem saber onde os outros estavam, mas Kanata aparece bem na hora. A garota implora por ajuda e ele fica feliz, no entanto assim que chega bem perto, o cabo atinge o limite máximo, e Kanata é puxado de volta enquanto Ares é deixada desamparada para trás. Isso faz uma lembrança antiga de Kanata ressurgir, onde seu professor caía de uma montanha, enquanto esticava o braço para ele e se despedia com um sorriso. Agora na mesma situação o protagonista não perderia alguém de novo, e por causa disso, ele faz o impensável. Ele então se solta do cabo para alcançá-la. O que deixa Ares emocionada por alguém se arriscar dessa forma por ela. Agora o problema seria voltar, já que Kanata havia gasto tudo o que tinha em seu último impulso na direção da nave, e para piorar, o grupo nota que naquela direção os dois não alcançariam a nave. Assim que percebe isso Kanata começa a achar que teria o mesmo destino de seu professor, contudo o grupo surge no último instante e puxa os dois, formando uma corrente humana, e graças à união deles, eles conseguem salvar a todos. A alegria acaba rápido quando eles descobrem que eles estavam a 5.000 anos-luz de casa, e não havia comunicadores funcionando para pedir socorro. Além de que os suprimentos acabariam em poucos dias. O clima fica muito pesado, e eles quase brigam, mas Kanata os acalma ao contar que depois da morte de seu professor, ele e seus colegas tiveram que sobreviver sozinhos por 5 dias, e que só sobreviveram porque se uniram. Agora motivados, cada um compartilha suas habilidades, e Zeki traça uma rota, onde eles passariam por 5 planetas habitáveis no caminho para repor suprimentos, e assim voltar para casa vivos. Kanata então é escolhido como capitão, e Zeki como piloto. 3 dias depois, eles pousam no primeiro planeta, e apesar dos animais parecerem agressivos, Kanata e Ares estavam de boa. Eles se dividem em 3 equipes, Zeki e Funícia cuidariam da nave, Ulgari e Yunhua coletariam água, e o resto buscaria comida.
Na floresta, Charse usa seu conhecimento de biologia para orientar os outros a tentar pegar algo comestível, e o grupo se diverte no local relaxante. Porém, no meio da busca, o portal aparece, o que faz eles correrem dali, e Ares usa sua memória para guiá-los na direção da nave. Assim que a esfera desaparece, o grupo se reúne para discutir o que aconteceu. Eles concluem que se fossem pegos novamente, seriam mandados para mais longe, e que provavelmente não é um incidente aleatório. Isso deixa o clima pesado, e assim que Kanata sai para caçar uma das feras voadoras, Kitori arma um barraco na frente de todos, e até mesmo revela que Funice é adotada, e não é irmã de verdade dela, e sai correndo para a floresta. O grupo sai para procurá-la, e é aí que Zeke revela que ele e Kitori são amigos de infância, e que a menina é filha de uma mãe solteira que nunca teve tempo para ela, e que um dia adotou Funícia, a filha de uma colega que morreu. Contudo, eles se distraíram, e não repararam que Funícia mexeu na árvore trampolim que a manda para o alto, no alcance das criaturas voadoras. E é aí que Kanata aparece, e pula de uma distância imensa, mesmo com os sapatos gravidade zero quebrados. O feito deixa todo mundo boquiaberto, e Zeke se lembra de ter visto uma reportagem sobre Kanata, que é um grande atleta. Assim que chega perto bastante, ele arremessa uma lança na criatura, que cai por causa do golpe letal. Porém, assim que alcança a menina, acaba perdendo o equilíbrio e caindo, mas Kitori manda plantas que servem como paraquedas para eles. As irmãs então fazem as pazes, e Kitori pede desculpas a todos. Kanata sai como um grande herói, e de fato cumpre a promessa de caçar a criatura, porém, o dia termina sombrio, porque Zeke revela sutilmente a Kanata que existe um traidor entre eles, que foi o responsável por quebrar os comunicadores da nave. Isso deixa Kanata muito pensativo, e ele começa a pensar quem seria o suspeito, mas não consegue chegar a uma conclusão. De volta ao espaço, Funícia menciona algo que ouviu antes de ser adotada. Por ser criança, ela não entendeu direito as palavras, mas Kanata conclui que era: coloque-a na equipe B5 para eliminá-la. Sendo assim, eles começam a suspeitar que eles são alvos de alguém, e é aí que o Gar revela que é filho do vice-diretor, que provavelmente está por trás de tudo. Ao ouvirem isso, Kanata e Zeke revelam a possibilidade de existir um traidor entre eles. Eles ficam assustados, mas logo voltam a se tratarem como uma família, e o clima fica leve. Nesse mesmo momento, um mau funcionamento faz com que o ar escape, que a gravidade desapareça e faz a nave entrar na órbita do próximo planeta. Ares e Ulgar armam um plano para conectar o gerador de emergência no motor da nave. Logo, todos se unem para consertar a nave a tempo, mas primeiro, eles precisam pegar um pássaro que entrou lá e que estava confundindo os sensores. Por sorte Ulgar entra lá e acerta o animal, o que faz a nave funcionar, e eles conseguem escapar no último momento. Algum tempo depois, eles pousam em um novo planeta, e vemos que tem algo entre Zeke e Kitori, mas eles precisam deixar isso de lado por enquanto. Novamente, eles saem em grupos para procurar comida, e usam um dispositivo para saber o que é comestível. O grupo de Charse encontra um lugar com vários animais que podiam montar, contudo, as plantas que colheram apodreceram rápido demais, o que significa que eles teriam que continuar ali até acharem melhores alimentos para estocar. No dia seguinte, eles descobrem que Yunhua decidiu deixar o bando, já que ela havia cometido vários erros, e isso faz todos irem atrás dela. Isolada do grupo, ela se lembra que sempre foi colocada para baixo pela mãe, e que por causa disso cresceu bem insegura, mas assim que a encontra, Kanata diz o quanto ela é importante, e aumenta a autoestima dela. Contudo, em outro lugar, o segundo grupo havia sido atingido por esporos venenosos, o que deixou eles em estado crítico. Charse usa seu comunicador e pede ajuda a Kanata, que leva todos de volta para serem cuidados por Kitori, que tinha algum conhecimento por ser filha de uma médica. Charse começa a pensar em uma cura, e é aí que Yunhua se lembra das plantas que deram a um dos animais que não morreu. Yunhua fica na nave onde começa a cantar para aumentar o espírito de todos, enquanto Kanata corre desesperado atrás das plantas, e até se deixa infectar para aumentar a motivação. Ele fica por um triz, mas por sorte encontra várias flores,
e volta com a ajuda de um dos animais a tempo de salvar a todos. Ao cair da noite, a turma se reúne, e todos elogiam o canto de Yunhua, e assim descobrem que ela é filha de uma grande cantora. Agora, se sentindo mais confiante, a garota pede a Luca que corte o cabelo dela, o que deixa todos os meninos admirados. Em casa, a mãe de Ares está muito preocupada, já que fazem 40 dias que a filha foi dada como desaparecida, ao contrário dos outros pais que já aceitaram que perderam os filhos. E vemos que o mesmo homem que estava no orfanato de Funícia e disse para colocá-la na equipe B5 e eliminá-la estava lá. De volta ao grupo, eles haviam parado em uma bela ilha tropical em um planeta praticamente coberto por águas. Logo o grupo aproveita para se divertir, e Luca se destaca fazendo arpões e até mesmo arcos para o grupo. Assim que ficam sozinhas, Hitori diz que Ares conseguiria conquistar Kanata vestida assim, o que a deixa com vergonha, e a zoação dura até o jantar, mas logo em seguida elas começam a falar sobre o interesse de Hitori para o Zeki. Ares então vai falar com Kanata para ver se ele tinha namorada, mas foi em vão porque ele não entende o que ela queria dizer e não responde direito. No dia seguinte, Ulgar e Luca saem para pescarem juntos, e Luca deixa escapar que é filho de Marco Esposito, um político que Ulgar odeia. Sendo assim, Ulgar pega a arma que encontrou na nave e a aponta para Luca na frente de todos. Ulgar dá um tiro de aviso, mas deixa claro que ele não é o traidor, e que estava fazendo isso para se vingar. É aí que ele revela que era sempre ignorado por sua família, exceto por seu irmão, um jornalista que revelou vários crimes no colarinho branco, mas que faleceu após sofrer uma queda suspeita de um prédio quando estava investigando o pai de Luca. Ulgar então passou anos treinando sua mira para o dia de sua vingança, e o clima fica bem triste, porém Luca interrompe e diz que também não é amado, e para provar que diz a verdade, ele mostra o motivo. Ao tirar a jaqueta, vemos que ele possui tanto formas femininas quanto masculinas, por causa de uma condição genética, mas mesmo assim se considera homem, e termina dizendo que como Funícia também foi adotado. Kanata ouve tudo, e começa a suspeitar que foram os próprios pais os culpados deles estarem nessa situação, mas não teve tempo de terminar o raciocínio, porque um terremoto provoca um gigantesco tsunami que cobre o sol. A força do mar consegue pegar Luca e Ulgar, porque eles estavam mais afastados. Luca tenta salvar o amigo, que solta a mão dele para não arrastar Luca junto, contudo Kanata pula na água, e com a ajuda de um cabo consegue puxar os dois amigos de volta. Assim que voltam para a nave, os dois fazem as pazes, mas Zeki começa a suspeitar que o irmão de Ulgar possa ter descoberto algo relacionado a eles, e durante o jantar o clima fica bem pesado. Quando Ares menciona que é estranho não ter encontrado Charce na aula de biologia nenhuma vez, o que é bem suspeito, mas ele responde que é porque se transferiu para a escola logo antes do passeio e que não teve aulas nesse meio tempo, e que o motivo de não ter falado nada é que não queria dizer que ele é membro de uma família nobre. Ele explica que no ano de 1963 a Guerra Mundial acabou e um novo governo surgiu, e que seu povo foi o único que manteve o título de realeza, até que um dia quando era criança ele trouxe uma amiga plebeia para a área nobre. Contudo ela foi descoberta pelos guardas e sem querer acabou caindo das muralhas e ficando em coma. Depois de alguns anos a família dela se mudou e ele nunca soube para onde. Isso traumatizou de forma que ele abandonou a família e decidiu entrar na escola para ter uma vida normal. A história dele comove os amigos, que ficaram tristes por ele, e ao ver a empatia do grupo, Charce se sente como se tivesse uma nova família. O tempo passa e eles se aproximam de um planeta, cujo um lado é sempre dia e o outro é sempre noite, sendo assim o único lugar habitável ficaria no meio. Porém ao se aproximarem são pegos por uma grande planta carnívora, que tira a nave da rota provocando um pouso forçado. Eles sobrevivem à queda, mas o dano foi tanto que a nave não poderia mais chegar ao espaço. Zeki explica que eles teriam que tomar uma decisão difícil, entre viver no planeta desconhecido ou irem para as cápsulas de hibernação até que o resgate chegue, mas dadas as circunstâncias poderia levar séculos até isso acontecer. E é aí que o segundo grupo que estava explorando chama para mostrar uma velha nave que encontraram. Ao entrarem no local, eles encontram um pedido de socorro e uma cápsula de alguém que estava lá desde 2051, há 12 anos atrás,
e quando abriram encontraram uma mulher hibernando sozinha. Ao acordar, a mulher chora de alegria com a possibilidade de ser resgatada. Assim que voltam para a nave, a mulher se apresenta como Polina, e diz ser a única sobrevivente de uma tripulação que partiu em busca de novos planetas habitáveis. Contudo, eles são forçados a falarem que também estão presos ali, e que só acharam ela por acaso. Ela desmaia ao ver isso, mas Ares logo tem a ideia de combinarem as peças das duas naves e assim poderem voltar ao espaço. O plano dá muito certo, e agora eles podiam decolar sem problemas. Polina se anima novamente, porém entra em choque ao ver que eles estavam no ano 2063, mas não diz o porquê. Algum tempo depois, Zek e Kitori conversam sozinhos sobre o futuro. Zek diz que sonha em ser um piloto, e ter Kanata como comandante, mas Kitori diz que sonha em ser sua esposa, e de forma cômica eles se prometem em casamento. Assim que a nave fica pronta para decolar, eles vasculham o planeta atrás de vestígios dos colegas de Polina, e Kanata até se arrisca contra uma planta para pegar uma das correntes que encontram. Depois disso, eles finalmente deixam o planeta de uma vez por todas. No espaço, Kitori descobre que tem o mesmo tipo sanguíneo da irmã. Isso faz eles cogitarem que elas tenham laços de sangue de verdade, ao contrário do que a mãe disse, porém assim que analisa o sangue, Zek descobre que elas são a mesma pessoa. Na manhã seguinte, ele revela tudo ao grupo, e é aí que Kanata conclui que eles são clones dos próprios pais, e que essa é a razão por trás do incidente. Zek aproveita para dizer que o pai estava trabalhando em transplantes de memória, que dariam a possibilidade de eles trocarem para um novo corpo. Nesse mesmo momento, em outro lugar, os pais contaram em uma reunião secreta onde a mãe de Ares não estava, que tiveram que descartar os corpos no espaço porque estavam prestes a serem descobertos, e não poderiam deixar vestígios, já que a clonagem humana é crime. De volta ao grupo, eles ficam chocados com a revelação, e choram por perderem suas famílias, mas Kanata grita e diz que eles são uma família, e que quando voltarem vão entregar os pais às autoridades. É aí que Zek anuncia a todos que se casará com Kitori, o que deixa o clima mais leve, e dá a eles mais motivos para festejar, já que eles voltariam para casa depois de sua última parada, mas assim que Polina entra na sala e vê o planeta deles pelo telescópio, ela entra em pânico, porque o formato dos continentes estava completamente diferente. Ela acredita que eles erraram o curso e que estavam indo para outro planeta, entretanto eles não entendem nada e perguntam o que é a Terra, já que o nome do mundo é Astra. No grupo, somente Ares tinha um pouco de conhecimento sobre o passado da humanidade, isso porque ela teve que estudar sozinha, já que na escola não se ensina nada sobre o passado, porém Ares diz que uma terceira guerra mundial surgiu em 1962. Isso faz Polina pedir ajuda a Deus, mas eles também não entendem e perguntam o que é Deus. Sem escolha, eles continuam a discutir os eventos da humanidade. Polina diz que em 2057, um grande asteroide iria atingir o planeta Terra, e que a única solução seria encontrar um novo planeta habitável. Ela então conclui que o planeta escolhido foi Astra, e que talvez o planeta que eles viram quando foram lançados no espaço era o que restou do planeta Terra após ser atingido pelo asteroide. Eles são forçados a deixarem o mistério de lado para pousar em um novo planeta da lista. Lá eles coletam mantimentos, e rola um clima entre Kanata e Ares. Ele diz que irá acompanhá-la até sua casa, e ela responde que quer que ele conheça a mãe dela. Contudo, assim que estava sozinho, Kanata é perseguido pelo estranho buraco de minhoca, que desaparece assim que encontra Ares em uma caverna. No jantar, ele mantém a informação em segredo, e usa isso para pegar o inimigo infiltrado. Na manhã seguinte, ele pede ajuda a Zek e Charse para montarem uma armadilha, porque assim ele confirmaria que o inimigo é de fato o Gar, e que ele tem uma arma que gera buracos de minhoca. Eles ficam chocados com a informação, mas aceitam participar. Charse então chama o Gar para buscar suprimentos em uma caverna, porém ele é avisado pelo comunicador que Funícia desapareceu, e que teriam que voltar à nave. Ao entender que estava sozinho, Charse cria outra esfera, e aí que Kanata e Zek aparecem e mostram que Charse era o verdadeiro alvo da missão o tempo todo. Em seguida, toda a turma aparece já que estavam cientes do plano.
Eles revelam que só descobriram a verdade porque se o inimigo estava entre eles, essa pessoa seria a última pessoa a entrar no buraco de minhoca, e que graças à memória de Ares, Kanata descobriu quem era o inimigo. Sem escolha, Char decide contar tudo. Ele começa revelando que se chama Noah Vix, mas que sempre soube que era um clone que deveria entregar sua vida ao rei. Porém, assim que o governo estipulou a lei que proibia a clonagem humana, coube a ele acabar com o grupo sem deixar vestígios, e teria feito isso. Mas mudou de ideia assim que descobriu que Ares era o clone de ninguém mais ninguém menos que Seira, a filha do rei, que morreu após uma queda, mas que primeiro conseguiu entregar Ares para a mãe adotiva dela, já que acreditava que os clones eram seres humanos como quaisquer outros. Agora o plano de Char era levar Ares de volta para o reino, para uma vida de princesa, e depois se entregar para morrer. É aí que os amigos fazem um discurso que o rei é o verdadeiro culpado, e que Char ainda quer viver. Eles ficam bem emotivos, e ao perceber todo o mal que iria fazer, Char faz outro buraco de minhoca, dessa vez para acabar com a própria vida. Contudo, Kanata pula na frente para tentar salvá-lo. Sem escolha, Char desliga a esfera, que acaba levando o braço de Kanata antes de desaparecer. Na nave, Kitori diz que Kanata passou por uma cirurgia muito dolorosa, já que não tinha anestésicos na nave. O grupo começa a discutir que independente da criação que teve, Char também deveria se entregar à justiça, mas Kanata surge do nada e diz que não, e que se fosse necessário entregaria o outro braço. Char fica emocionado, e diz que quer voltar para casa junto de todo mundo. O tempo passa, e eles ficam ali por alguns dias até que Kanata melhore. Quando finalmente chega o dia da decolagem, Char conta toda a verdade, que para escapar da destruição, os habitantes da Terra decidiram se mudar para Astra, porém, várias guerras por territórios do Novo Mundo ocorreram, e que por causa disso metade da população da Terra deixou de existir, em apenas um ano. Muito arrependidos, os sobreviventes fizeram uma promessa de paz, e para manter essa paz não haveriam mais países, religiões, e todos falariam só um idioma. E para terminar, eles retrocederam a história em 100 anos, e apagaram o século perdido. E como falar sobre isso é proibido, somente a população mais velha, que é descendente dos sobreviventes da Terra, deve saber a verdade. Isso quer dizer que Polina, na verdade estava em hibernação por 112 anos. Assim que tudo fica esclarecido, eles formam um plano para expor tudo à mídia, sem que o governo os impeça. Eles então enviaram uma mensagem para o Tenente Grace, que estava investigando o pai de Luca junto com o irmão de Ugar, através da mãe de Ares, que era a única que eles podiam confiar, e tiveram que esperar até chegarem em seu planeta para saber se funcionou. Mas ao chegarem lá, havia uma frota do governo esperando por eles. Entretanto, as autoridades avisam que já sabiam de tudo, e que já prenderam os envolvidos, inclusive o rei. O grupo então se abraça enquanto lembram de sua incrível jornada juntos. Assim que pousam, eles se tornam celebridades e tiveram que dar várias entrevistas. Contudo, a descoberta de um século perdido gerou uma onda de protestos contra o governo, mas as coisas se acalmaram quando Kanata lançou um livro detalhando a incrível aventura deles. Depois disso é revelado o destino dos outros. Kitori se tornou uma modelo, Char, o novo rei, Polina, professora de história, Yunho uma cantora, e Ugar, um jornalista. Kanata ficou noivo de Ares, e se tornou um comandante de uma nave que teria Zek como piloto, e Char se junta a eles para cumprir a promessa que fez, que seria o braço direito de Kanata. E o anime termina com eles partindo em direção ao desconhecido, em mais uma aventura. Bem, essa é a história desse anime que é um tanto desconhecido e até subestimado. Eu gostei bastante de assistir, ele tem uma história cheia de mistérios, aventuras e união, e que até te lembra um pouco do anime Planet Survival, mas me deixem saber o que vocês acharam. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.